Como fazer um estudo do pensamento do autor bíblico? Esse é o interesse que a gente tem quando nós vamos preparar uma mensagem bíblica ou um estudo. E nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como você pode fazer aí esse estudo. Vou exemplificar para você uma passagem lá em Tiago, e aí a gente vai perceber como o autor ele vai então desenvolvendo o pensamento dele. Isso é muito importante para que posteriormente, quando você for fazer o seu esboço, você já tem uma ideia de como é que a ideia está sendo desenvolvida na passagem. E aí essa estrutura da passagem é que vai te dar as divisões do seu sermão ou do estudo que você pretende fazer. Aqui nós temos um foco na mensagem expositiva, então é importante perceber esse fluxo aí, essa maneira como o pensamento do autor está se desenvolvendo. Então vamos ver aqui, eu preparei para você esse material aqui no Word. Então nós vamos agora dar uma olhada aqui como é que fica, né? Olha aqui, tá certo? Então a passagem aqui de Tiago, capítulo 1, versículos 1 a 4. Eu vou ler a passagem e vou explicar todas essas marcações aqui que eu fiz para você, tá bom? Diz assim, ó: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei, certo, o texto e saí destrinchando, fragmentando ele em partes. Essas partes aí que estão com as tarjas amarelas aqui no caso, pode perceber que tem uma relação, né, nessa frase aqui entre esses termos que estão na mesma cor. E aí diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aí diz as 12 tribos que se encontram na diáspora. Se você perceber, Tiago, as 12 tribos que se encontram na diáspora, é a essência, é o núcleo do que ele está comunicando aqui. No caso, revela o remetente, né, da epístola e o destinatário, Tiago, que envia as 12 tribos que se encontram na diáspora. É isso que ele quer dizer. Só que tem um detalhezinho aqui em verde, né, ó, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele faz aqui, coloca entre vírgulas aqui essa ênfase, porque ele quer que os seus destinatários percebam quem é esse Tiago, né, que é o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que nós notamos aqui é o remetente e destinatário da carta, que fica descrito para nós aqui. No caso, no estudo na exegese, você teria que esclarecer algumas coisas, como, por exemplo, aqui, né, as 12 tribos, esse servo de Deus, que Tiago é esse, e do Senhor Jesus Cristo, né? E aí há algumas discussões com relação à autoria, quem escreveu e quem recebeu aí essa epístola. Mas aqui eu quero com você apenas perceber o fluxo do pensamento que o autor está tendo aqui na passagem. Então vejam só aqui ainda, na continuação diz saudações. Então aqui é óbvio, é claro, não tenho que comentar as saudações do remetente. O remetente está saudando, né, a igreja lá para quem ele enviou, né, que essa igreja aqui é as 12 tribos, né, que aí você tem que definir quem são essas 12 tribos. É um grupo específico? Ou isso diz respeito a toda a igreja, né? E aí na continuação ele diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Observem que a tarja está da mesma cor, uma tarja roxa aí, né? Então, primeira coisa que a gente percebe é o vocativo, ó, meus irmãos. Então, a partir desse momento ele faz o quê? Ele chama a atenção dos irmãos para aquilo que ele tem para falar. E o que é que ele tem para falar? Ele tem uma exortação a ser dada. E qual é a exortação? Tenham por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Então, ele começa a epístola chamando os irmãos e dando a eles a seguinte exortação: não se entristeçam, se alegrem de forma, né, jubilosa diante das provações que vocês estão passando. Essa é a exortação. Isso aqui já revela o interesse que o autor tem ao exortar ali aqueles irmãos para quem ele dirige essa epístola. E aí, o que é que nós percebemos aqui no fluxo do pensamento dele? Ó, a exortação e perseverança na provação. Então ele identifica quem é o remetente, que é ele, Tiago, o destinatário, que são as 12 tribos, faz a saudação costumeira àqueles irmãos e, na sequência, exorta os irmãos
a perseverarem nas provações, né? E aí, claro que ele vai desenvolver isso. Observe que aqui tem sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Todas as vezes que vocês estiverem lá, ó, sabendo, gerúndio, né, está se referindo a uma ação que deve ser adotada naquele processo que foi ali, aquela exortação que foi dada, né? Então, nesse caso aqui, a exortação a ter por motivo de grande alegria o passar por provações. Ele diz como é que essa provação, como é que essa alegria ela deve ser dada. Ela deve se dar, né, sabendo que a aprovação da fé, né, ela tem um resultado. E qual é o resultado? Perseverança. Então ele nos mostra aqui na continuação do seu pensamento, aqui nessa tarja vermelha, como é que se deve suportar as provações, ou seja, mantendo foco no resultado. E qual é o resultado? A perseverança. A gente poderia até, para manter assim uma relação de subordinação, dar uma reentrância aqui, ó, para mostrar que essa ideia aqui ela está subordinada à anterior. E aí, na sequência, ele diz, ora, a perseverança deve ter ação completa. Então, ele faz mais uma explicação acerca da perseverança. E aqui a gente poderia dar duas reentrâncias para mostrar que essa partezinha aqui está subordinada à vermelha. Ou seja, essa azulzinha aqui, eu acho que é azul, né, o verde, não sei como é que você está vendo aí, né, ela está subordinada a essa parte vermelha, porque ele está dando explicações acerca da perseverança, que é o resultado que as provações elas trazem, né, para aqueles que estão ali passando com alegria. E aí ele diz, a perseverança deve ter ação completa. E aí mais uma subordinação aqui, ó, para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Então, o propósito da perseverança é alcançar a perfeição, ou seja, uma fé perfeita, madura, que suporta todas as coisas por amor a Cristo Jesus. Então, aqui dos versículos 1 a 4 de Tiago, é assim que Tiago desenvolve o pensamento dele. Isso aqui, meus irmãos, é um estudo que a gente faz quando a gente está analisando a passagem, a gente quer descobrir a estrutura daquela passagem para posteriormente a gente organizar as divisões da nossa exposição. Então eu recomendo que vocês façam aí essas tarjas, pega aí um documento como esse aqui do Word, né? Faz as tarjazinhas lá, amarelo, verde, para perceber como as frases ali elas estão relacionadas, né? E onde começa, onde termina cada período, cada frase, cada oração aqui. E aí vai subordinando, e essa subordinação vai mostrando o fluxo do pensamento do autor. Olha como eu escrevi aqui, né, o pensamento aqui já um pouco mais esboçado, né? Então ficou assim, ó. Primeiramente ele começa com o remetente, representando o remetente e o destinatário, né? Depois, ainda dentro do remetente, ele identifica que esse destinatário, esse remetente, é um servo de Deus e de Jesus Cristo. Na sequência, ele faz uma saudação, né? Ali uma saudação curta, apenas saudações, né? E na terceira parte ele chama a atenção através do vocativo, né? Ou seja, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o passarem por várias provações. E aí dentro dessa chamada de atenção e da exortação, né, que ele faz uma exortação na continuação, ele vai agora destrinchar um pouco mais para os irmãos entenderem, né, como as provações elas geram perseverança e como deve ser essa perseverança. Então ele mostra o resultado animador da provação, que é a perseverança que é gerada no crente, e na continuação ele mostra o objetivo da perseverança, que é aperfeiçoar o povo de Deus, os servos de Deus, até que se cumpra todas as coisas, né? E estejamos aí firmes até o fim, confiantes no nosso Senhor Jesus Cristo. Então era isso, eu espero que essa análise aqui lhe ajude a entender como é que a gente busca esse fluxo do pensamento do autor. Se você entender bem como o autor desenvolve o pensamento dele, certamente isso vai te ajudar bastante na hora que você estiver preparando aí o seu sermão. Detalhe, isso aqui não é o sermão, isso aqui é apenas um estudo, uma abordagem que a gente faz para posteriormente a gente estruturar a nossa mensagem de forma que a gente possa apresentar parte por parte do texto bíblico na nossa pregação. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal,
Se tiver alguma dúvida também, coloca aí nos comentários, será um prazer te ajudar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!